Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Passando aí para resolver mais umas questões. é, e diga-se de passagem, algumas questões aí que mais caem na sua prova desse ano aí de 2022. Acompanhe comigo aí depois da vinheta. Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Então, passando aí para resolver junto com você mais algumas questões aí para prova do Detran, prova teórica do Detran. Então, aí algumas questões simuladas. Mas antes disso, eu peço aí que você dê aquela curtida e faça seu comentário aí embaixo. E aproveita também para quem não é inscrito no canal, que se inscreva desde já e ative o sininho. Sempre que você ativa o sininho, quando tiver vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube ele se encarrega de te avisar, te alertar sobre a postagem aí de vídeo novo. Então, depressa é o que interessa. Resolver aí 10 questões rapidinho aí pra gente. Simbora. Então tá aí uma das questões, né? A gente vai responder até a questão de número 80. Então começa aí. Banho frio e café amargo são mecanismos usados na tentativa de diminuir os efeitos do álcool no organismo. Como esses recursos populares são considerados? Então tá aí uma questão para a gente responder. Letra A. Ineficientes, pois contribui para a absorção do álcool no organismo. Eficientes, pois conseguem acelerar o processo de eliminação do álcool no organismo. Ineficientes, pois conseguem apenas transformar um bêbado sonolento em um bêbado acordado. Eficientes, quando associados a alimentos no estômago. Então, uma dica aí para você responder questões como essa, perceba aí que o enunciado fala que banho frio e café amargo, são mecanismos usados na tentativa de diminuir os efeitos do álcool no organismo. Então, essa tentativa, a princípio, ela é eficiente ou ineficiente? Então, sendo a tentativa eficiente, a gente vai eliminar as que são ineficientes. Sendo elas ineficientes, a gente de cara já elimina as que são eficientes. Então, para saber, banho frio e café amargo são ineficientes. Então, se são alternativas ineficientes, o que é eficiente a gente elimina. Então, ó, o que for eficiente a gente elimina de cara. Então, aí já ficou duas questões para a gente já responder aí de cara. Então, vamos lá, letra A. Ineficientes, pois contribuem para a absorção do álcool no organismo. Ineficientes, pois conseguem apenas transformar um bêbado sonolento em um bêbado acordado. Então, o banho frio e o café amargo não contribuem de forma nenhuma para a absorção do álcool em nosso organismo. Então a resposta é a letra C. O banho frio e o café amargo só consegue transformar um bêbado sonolento em um bêbado acordado. Então vai ser sempre um bêbado, sempre um condutor perigoso. Próxima questão. Questão bem tranquila aí. Mais uma questão aí de álcool. Se beber, não dirija. É uma placa de sinalização que cumpre uma função. Então, qual é a função da placa de sinalização que vem lá a inscrição: se beber, não dirija? Auxiliar, indicativa de direção, educativa, de regulamentação. Então tá aí, questão bem tranquila. De regulamentação não é, auxiliar pior ainda. A gente já elimina de cara aqui. Placa indicativa de direção também não, sobrou aí. Placa educativa, opa, questão maravilhosa. Então, se beber, não dirija. Atenção que essa questão pode cair na sua prova do Detran, fique atento aí. Vamos lá, gente boa, mais uma. Quando o condutor poderá ultrapassar outro veículo em movimento pela direita? Então, nós já falamos aí nos assuntos, né? Falamos sobre regra geral de circulação e conduta. Na questão, no quesito passagem, ultrapassagem e transposição de faixa. Então, quando é que um condutor ele poderá ultrapassar outro veículo em movimento pela direita? Letra A. Quando o condutor do veículo que segue à frente fizer sinal permitindo a ultrapassagem. B. Quando os veículos lentos seguirem à sua frente. C. Quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando que vai entrar à esquerda. E D. Quando a via for dividida em duas pistas de sentidos opostos. Então tá aí, uma questão bem tranquila. Então, qual é a única oportunidade que eu tenho? Quando é que eu posso ultrapassar pela direita sem cometer infração? O veículo que está à minha frente, o condutor da frente sinalizou permitindo minha ultrapassagem pela direita, então eu posso ultrapassar. Negativo. Então, não pode não. Então, de cara, vamos responder logo.
A única situação em que você pode ultrapassar outro veículo pela direita, regulamentada pelo código, é quando o veículo da sua frente sinalizar que vai entrar para a esquerda. Então, o veículo da sua frente sinalizou que vai entrar para a esquerda. Então, nesse caso, você pode ultrapassar pela direita sem cometer infração. Então, ultrapassar pela direita é infração média. Ultrapassar pela direita em acostamento é infração grave. Então, tá aí a única situação em que você pode ultrapassar pela direita é quando o veículo que está à sua frente sinalizar que vai entrar para a esquerda. Então, nesse caso, você está autorizado a ultrapassar pela direita sem cometer infração de trânsito. Questão 74. Vamos lá que tá lindo demais essas questões. O que não deve ser feito em casos de hemorragia. Então tá aí. Vou dar um macetezinho agora aí, coisa boa de primeira, somente para você, gente boa. Vou te dar um macete com relação à palavra negativa, com relação à palavra excludente. O que a gente faz, como a gente faz para responder uma questão e deixar a gente mais tranquilo para a gente acertar de cara. Eu vou dar a dica que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Vamos lá, de volta à tela. Sempre que você tiver uma palavra negativa ou uma palavra excludente na sua questão, antes mesmo de ir lá para as alternativas, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte, vai eliminar essa palavra negativa. Aí no caso da sua prova, lá você vai ter que eliminar na mente, que não vai ter como riscar a sua prova. Lá na prova é só você clicar na bolinha e passar a questão, então vai eliminar na mente. Então a gente vai eliminar na mente a questão negativa, a palavra negativa, ou a palavra excludente, como apenas, somente, jamais. Então, a gente vai fazer agora a pergunta de uma outra forma. O que deve ser feito em caso de hemorragia? Então, perceba que agora eu estou fazendo a pergunta de uma outra forma. Eu quero saber o que eu preciso fazer em caso de hemorragia. Vamos lá ver se dá certo? Letra A. O que deve ser feito em caso de hemorragia? Letra A. Usar luvas para evitar contaminações, certo. Eu preciso fazer isso em caso de hemorragia. Fazer compressão do ferimento com gaze ou pano limpo também está certo. Eu preciso fazer isso aqui, agir dessa forma em caso de hemorragia. Que maravilha. Letra C. Cuidar de todas as lesões, ainda que a vítima tenha que ser Cuidar de todas as lesões. O enunciado não fala de todas as lesões. O enunciado fala de hemorragia. Ainda que a vítima tenha que ser movimentada. Então a gente vai pular essa questão aqui. Letra D. Em caso de hemorragia, eu faço compressão no ferimento positivo. Eu comprimo o ferimento para estancar o sangramento. Perceba que agora eu tenho 3 alternativas certas e uma me deixou em dúvida e eu deixei até em branco. É essa que eu vou marcar. Em tese, eu poderia marcar até de olho fechado. Ó. Então, se eu já tenho 3 alternativas certas, o que sobrar é que eu vou marcar lá no gabarito. Cuidar de todas as lesões, ainda que a vítima tenha que ser movimentada. No atendimento de primeiros socorros, nós não movimentamos a vítima. E em casos extremos, o movimento tem que ser o mínimo possível. Então tá aí uma macetezinho para a gente nunca mais esquecer. Palavras excludentes, palavras negativas, a gente elimina. Pergunta de uma outra forma, marca o que está certo, que a gente tem certeza que está certo. O que sobrou vai ser o que a gente marca lá no gabarito. Vamos lá, próximo. É proibido conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Sobre conduzir um veículo assim, marque a alternativa errada. Marque a alternativa errada. Se a questão está pedindo para eu marcar a alternativa errada, se o enunciado está pedindo para eu marcar a alternativa errada, vou fazer de uma outra forma. Vou lá para as alternativas, vou marcar com um Czinho aqui as que estão certas. O que sobrar é que está errado. Então vamos lá. É proibido conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Sobre conduzir o veículo assim, marque a alternativa. Vou mudar, não vou marcar errado, vou marcar aqui as certas. Ó. Conduzir um veículo nesse estado é uma infração de trânsito. Ó, tá certo. Conduzir um veículo nessas condições é uma infração de trânsito. Contamina o ar, o solo e as águas. Perfeito, ó, perfeito. Está certo também. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixado pelo CONTRAN contamina o ar, principalmente o solo e as águas. Questão certa. Causa doenças para as pessoas, animais e plantas. Positivos. Então, transitar com veículo nessas condições causa doenças para as pessoas, animais e plantas. Percebam, eu já tenho 3 alternativas certas.
Se eu já tenho 3 alternativas certas, a única que sobrou vai ser errada. Vamos lá ver. Não polui, opa, não polui o ambiente? Claro que polui o ambiente. É claro que polui o ambiente. Questão letra D. Vamos lá, próxima questão. Tá ficando lindo esse negócio, maravilhoso. Vamos embora. Como está transitando o veículo na faixa da esquerda, desenvolvendo uma velocidade de 39 km por hora, numa via com velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Então, como está transitando esse veículo na faixa da esquerda, lá na esquerda, e ele está a 39 km por hora. Com velocidade inadequada, pois seria necessário estar com velocidade abaixo de 35 km para esta faixa. Na faixa adequada, pois está com velocidade superior à mínima estabelecida para a via. Com velocidade adequada para a faixa onde se encontra. Na faixa inadequada, pois está com velocidade inferior à mínima estabelecida para a via. Então vamos lá. Só dando uma relembrada aqui, a velocidade mínima é a metade da máxima. Então, se aqui a velocidade máxima é 80 km por hora, a velocidade mínima é de 40 km por hora. Então, se a velocidade máxima é 80, a mínima é 40. Então, quando estou trafegando a 39 km por hora, ele está abaixo da velocidade mínima permitida para a via. Com velocidade inadequada, pois seria necessário estar com velocidade abaixo de 35, negativo, então está errado aqui. Velocidade que seria 40 por hora. Na faixa adequada, ele não está na faixa adequada, porque ele está na esquerda, com velocidade abaixo da mínima. Com velocidade adequada, ele não está com velocidade adequada, eu nem continuo minha leitura. E letra D, na faixa inadequada, sim, pois está com velocidade inferior à mínima estabelecida para a via, positivo. Letra D, a resposta. Espero que caia uma questão dessa na sua prova e você responda de primeira e você lembre de mim na sua prova. Para evitar acidentes ao entrar em uma curva, marque a atitude correta a ser adotada pelo condutor. Diminuir a velocidade e manter-se atento o mais à direita possível. Desacelerar e conduzir o veículo para o acostamento. Aumentar a velocidade para a maior estabilidade do veículo no raio da curvatura. Compensar a força centrífuga aumentando a velocidade. Então, ó, para evitar acidentes ao entrar numa curva. Então, para evitar acidente em uma curva, o que eu não posso fazer aqui é aumentar a velocidade. Então, de cara aqui, nessa questão, ó, para evitar acidentes em curva, de cara aqui, eu já não aumento a velocidade. Então, se já de cara eu não posso aumentar a velocidade, eu vou eliminar as alternativas que me levam a aumentar a velocidade. Então, vou eliminar aqui a C, vou eliminar aqui a letra D. Então, já eliminei porque eles me levam a indução ao erro. Me levam a indução ao erro. Então, letra A, diminuir a velocidade e manter-se atento o mais à direita possível. É uma boa. Desacelerar e conduzir o veículo para o acostamento, o negativo acostamento, beta 22. Então, resposta letra A. Próxima. E aí, chegando ao final das nossas questões, mais uma aí. Sobre a sinalização de trânsito, é correto afirmar. Sobre a sinalização de trânsito, é correto afirmar. Eu quero saber a resposta que é correta aí, viu? A alternativa que é correta. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacione com a mensagem da sinalização. Opa, que texto lindo, perfeito esse texto. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, circunscrição é limite territorial. A travessia de pedestre deverão ser sinalizados com faixas pintadas, claro, faixa de pedestre, ou demarcadas no leito da via, pode ser aquela faixa tanto transversal como aquela faixa paralela. Então aqui também está certo. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas na forma regulamentada pelo CONTRAN. Outra questão certa também. Então, ó, se eu já tenho aqui 3 questões certas, então vou marcar essa última aqui, ó. Todas as alternativas estão corretas. Que perfeito, questão boa. Mais uma aí pra gente. Quais as exigências que deverão ser atendidas para o cidadão que deseja se habilitar? Então, vamos lá.
Quais as exigências que deverão ser atendidas para o cidadão que deseja se habilitar? Quando a questão fala de exigências, está se referindo aos requisitos. Então, aí são os requisitos previstos na norma. São requisitos previstos na norma. Qual é a norma? Resolução número 789 do CONTRAN. Então, vamos lá ver quais são essas exigências. Quais são esses requisitos? Saber ler e escrever, possuir CPF e carteira de identidade ou equivalente. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente e CPF. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir CPF. Saber ler e escrever e possuir carteira de identidade ou equivalente. Então, só para a gente lembrar, requisitos para se tirar a habilitação são 4. Requisitos para se tirar a habilitação são 4. Partindo do pressuposto que esses requisitos são 4, o que tiver menos que isso eu vou eliminar. Ou o que tiver mais de 4 eu vou eliminar. O que tiver de 3 para baixo eu elimino, de 5 para cima eu elimino. Requisitos são 4. Então vamos lá ver. Letra A. Quantos requisitos eu tenho na letra A? Saber ler e escrever é um requisito. Possuir CPF é outro requisito. E possuir carteira de identidade ou equivalente é outro requisito. Então aqui eu tenho 3 requisitos, então já vou eliminar letra A. Eliminei. Então tem 3 requisitos. Vamos lá ver a letra B. Ser penalmente imputável é um requisito, previsto na resolução número 789 do CONTRAN. Saber ler e escrever é outro requisito. Possuir carteira de identidade ou equivalente é outro requisito. O equivalente é outro requisito. E CPF é outro requisito. Então aqui ó, eu tenho 4 requisitos. Vou só marcar um pontinho aqui. Ó. Não marco lá no gabarito ainda porque eu preciso avaliar as outras alternativas. Então só já marco essa aqui como uma mais ou menos certa. Então eu seguro por aqui. Ser penalmente imputável é um requisito. Saber ler e escrever é outro requisito. E possuir CPF é outro requisito. Como é que eu só tenho 3 requisitos, eu vou eliminar. Faltou aqui identidade. Então já eliminei. Vamos lá ver a letra D. Saber ler e escrever é um requisito. Possuir carteira de identidade ou equivalente é outro requisito. Então, faltou 2. Faltou o penalmente imputável e faltou o CPF. Questão é a letra B. Resposta é a letra B. Letra B, nós temos 4 requisitos. Então, tá certinho lá como manda a norma. Próxima e última questão. Como o consumo de bebida alcoólica afeta a capacidade de dirigibilidade dos condutores? Então, como o consumo de bebida alcoólica afeta a capacidade de dirigibilidade dos condutores. Letra A. Reduz a concentração e afeta a coordenação motora? Sim. Compromete os reflexos necessários à condução do veículo? Sim. Diminui a capacidade de julgamento e a reação do condutor? Sim. E todas as respostas estão certas? Sim também. Letra D é a resposta correta. Então tá aí mais uma resolução de questão muito tranquila. Resolução de questões comentada. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, só lembrando, quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Deixe o seu comentário aí embaixo se você gostou desse exercício, dessa atividade de resolução de questões. Deixe o seu comentário aí. Ficou alguma dúvida? Pergunta aí embaixo que eu mesmo respondo para você. E até o próximo vídeo. Aquele abraço, gente boa. Fui.